Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje eu quero, em continuidade à prova testemunhal, tratar do local onde se dá o depoimento da testemunha. Nós que estamos tratando do procedimento comum da tutela cognitiva, estamos agora na fase instrutória do procedimento. Já tratamos da teoria geral das provas e de diversas provas em espécie. Estamos vendo a prova testemunhal. Já tivemos também alguns vídeos sobre a prova testemunhal. Hoje nós vamos tratar quanto ao local do depoimento. Só recordar o que nós vimos no último vídeo. O artigo 357 do CPC, ele determina que o juiz, na decisão de organização do processo, vai delimitar as questões de fato sobre as quais a atividade probatória vai recair e vai especificar os meios de prova que serão produzidos. Havendo a necessidade de produzir prova oral, como é a prova testemunhal, ele vai designar, portanto, a audiência de instrução e julgamento. O artigo 453 prevê que as testemunhas depõem na AIJ, na audiência de instrução e julgamento. Traz ali algumas exceções que nós veremos adiante. Eu quero só ressaltar com os senhores, o artigo 449 prevê que, salvo disposição especial em contrário, as testemunhas devem ser ouvidas na sede do juízo, e no mesmo sentido, o artigo 217 do CPC, que trata do lugar onde se dá a realização dos atos processuais como um todo, a AIJ é um ato processual. Artigo 217, os atos processuais realizar-se-ão ordinariamente na sede do juízo. Depois continua com exceção que não nos compete aqui. Então veja, o 357 determina a designação da AIJ, o 453 vai prever que as testemunhas depõem na AIJ, e o 449 e o 217 prevêem que a AIJ se realiza na sede do juízo. Então, vamos voltar ao 453. As testemunhas depõem na AIJ, a AIJ é realizada na sede do juízo, perante o juiz da causa, exceto as que prestam depoimento antecipadamente, inciso 1º, as que são inquiridas por carta precatória, quando a testemunha reside em outra comarca, e também não consta ali, mas está logo no dispositivo seguinte, subsequente, o artigo 454, que prevê uma deferência em razão de certas funções, como nós veremos adiante. No 453, nós temos a previsão dos parágrafos 1º e 2º, que eu já mencionei com os senhores em outra passagem, em outro vídeo. Quando nós estudamos os deveres e os direitos das testemunhas, eu lhes disse que é direito da testemunha ser ouvida no local da sua residência. E aí, para suprir um déficit de efetividade que consiste na necessidade de expedição de carta precatória para o outro juízo, o juízo onde a testemunha reside, quando o processo tramita em juízo em local distinto do local da residência da testemunha, nós teremos como solução inicial, tradicional, a expedição de carta precatória, para que o juízo da residência da testemunha colha o seu depoimento e devolva a carta precatória para o juízo onde tramita o processo. Para evitar isso e para trazer uma maior efetividade, os parágrafos 1º e 2º do 453 prevêem que a oitiva da testemunha que residir em foro distinto, comarca, na Justiça Estadual, seção ou subseção judiciária, na Justiça Federal, se o foro for diverso daquele onde tramita o processo, ou seja, o processo tramita em um juízo, e a residência da testemunha se dá em local diverso, em outro foro, como é que vai se resolver isso? Poderá ser realizada a oitiva da testemunha por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão e recepção de sons e imagens em tempo real, o que poderá ocorrer, inclusive, durante a própria realização da AIJ. Veja, efetividade maior não haveria. Para tanto, parágrafo 2º, os juízos, tanto o juízo onde tramita o processo quanto o juízo onde a testemunha tem residência, devem, evidentemente,
serem mantidos com equipamento para transmissão e recepção de som e imagem a que se refere o parágrafo 1º. Caso contrário, a solução que vai restar, como nós vimos, é mesmo a expedição de carta precatória, porque é direito da testemunha ser ouvido na sede do juízo de sua residência, sendo o juízo da residência da testemunha e da onde tramita o processo diverso, ou bem se possibilita a transmissão instantânea de sons e imagens, ou vai ter que ser expedida a carta precatória. Por fim, senhores, nós temos o artigo 454, que acaba naturalmente excepcionando o 453, porque estes sujeitos não prestam depoimento como testemunha na AIJ. Percebam que são inquiridos em sua residência ou onde exerçam sua função, e vai nos trazer aqui o dispositivo diversas funções. Aqui a deferência se dá não em razão da pessoa que momentaneamente está ocupando, mas é uma deferência institucional, né? Em razão mesmo das funções. Presidente e vice-presidente da República, os ministros de estados, os ministros dos tribunais superiores, STF, CNJ, STJ, STM, TST, TSE e do Tribunal de Contas da União, Procurador-Geral da República e os Conselheiros Nacional do Ministério Público, o Advogado-Geral da União, o Procurador-Geral do Estado, o Procurador-Geral do Município, Defensor Público-Geral Federal e o Defensor Público-Geral do Estado, os senadores e os deputados federais, os governadores dos estados e do Distrito Federal, os prefeitos, os deputados estaduais e distritais, desembargadores de Tribunal de Justiça do Estado, Tribunal de Justiça Federal, TRT, TRE e do Conselho do Tribunal de Contas dos Estados e do Distrito Federal, Procurador-Geral de Justiça e embaixador de país que, por lei ou tratado, concede idêntica prerrogativa ao agente diplomático do Brasil. Então, estas funções, não os sujeitos, mas as funções, detêm, portanto, a deferência de que esses ocupantes momentâneos não prestem um depoimento como testemunha na sede do juízo, na AIJ, mas que eles designem data e horário, como nós veremos, para a colheita do seu depoimento. Vejam o parágrafo 1º, portanto, desse artigo 454. Para estas funções, que não serão ouvidas como testemunha na AIJ, já adiantamos, o juiz solicitará à autoridade que indique dia, hora e local a fim de ser inquirida, ela, a autoridade, ser inquirida. Remetendo-lhe, o juiz remete à autoridade cópia da petição inicial ou da defesa oferecida pela parte que a arrolou como testemunha. Nesses casos, uma vez que a autoridade venha a designar dia, hora e local para fins da colheita do seu depoimento, o juiz costuma comparecer ao local acompanhado de um auxiliar para reduzir a termo e depois ele faz isso constar do processo. Agora, isso que eu lhes disse é quando a autoridade designa a data, né? Perceba que o parágrafo 2º e o parágrafo 3º vão trazer a solução para quando a autoridade que detém esta deferência, ela se queda inerte. Quer ver? Parágrafo 2º do 454. Passado um mês sem manifestação da autoridade, o juiz designará dia, hora e local para o depoimento, preferencialmente na sede do juízo. Cai, portanto, a deferência se após o prazo estipulado de até um mês não houver resposta da designação do dia, horário e local. E o parágrafo 3º do 454 prevê que o juiz também vai designar dia, hora e local para o depoimento, ou seja, vai cessar a deferência, quando a autoridade não comparecer injustificadamente à sessão agendada para a colheita de seu testemunho no dia, hora e local, por ela mesma indicada. Então, a autoridade cumpriu o parágrafo 1º, no prazo estipulado, determinou um dia, hora e local para que recebesse o juiz e prestasse, portanto, depoimento, e simplesmente não compareceu. O juiz se deslocou, foi até o local, moveu a máquina pública e a autoridade não compareceu. Qual é a solução? Vai marcar outra data? Vai continuar a deferência para que ela marque uma outra data? Vai fazer o juiz de bobo de novo?
Não, ele diz aí não. Aí, se a autoridade não faz jus, na verdade, à deferência, porque ela mesmo não quis se aproveitar dessa benevolência, e aí o parágrafo 3º prevê, portanto, que o juiz vai então designar dia, hora e local quando houver ausência injustificada da autoridade ao dia, hora e local por ela mesma designada, ok? Bom, então, meus amigos, quanto ao local no qual se dá o depoimento, a colheita da prova testemunhal, era isso que tínhamos para falar. Vamos ficando por aqui. No próximo vídeo eu vou tratar com os senhores sobre a forma de intimação, como é que a testemunha toma ciência do dia, hora e local onde ela deve comparecer para prestar o seu depoimento, tá certo? Bom, senhores, então é isso. Vamos ficando por aqui. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.